Olá, irmãos, graça e paz. Espero que estejam todos bem. Estamos aqui para mais um estudo, dando sequência ao estudo no Sermão do Monte. Vamos ler a palavra de Deus. Eu convido que abram as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 13. A partir do versículo 13, a palavra de Deus nos diz: Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isso: destruirei os meus celeiros, reconstruirei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Oremos mais uma vez nesse dia tão importante, o dia que o Senhor mesmo fez, dia que Ele tem nos abençoado. Suas misericórdias se renovam sobre nós a cada manhã. Oremos. Senhor nosso Deus, nós agradecemos a Ti pela oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Eu peço que o Senhor me dê iluminação para transmitir a Tua Palavra com fidelidade, com clareza. Que o Senhor abençoe para que os irmãos, as pessoas que irão ouvir esse estudo, que possam também ser edificadas pela Tua Palavra. Fala conosco por intermédio da mesma. No nome de Jesus oramos. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus agora, Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 6. Mateus 6, do versículo 19 até o 34. Mateus 6, a partir do versículo 19 até o 24, nos diz o seguinte: Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um, e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Irmãos, o materialismo, ele sempre foi um dos problemas espirituais e sociais. E na sociedade atual, nós vemos que esse problema persiste.
as pessoas continuam muito apegadas ao dinheiro. E não estou falando apenas de pessoas ricas, mas tanto pessoas ricas quanto pessoas pobres. Nós temos o exemplo da Mega Sena. Tem pessoas que fazem apostas diariamente ou semanalmente, mas o fato é que continuamente estão fazendo apostas na Mega Sena e muitos outros tipos de jogos também, Telecena e por aí vai. Nós percebemos na sociedade também muita desigualdade social, porque a grande parte daqueles que têm muito não querem compartilhar com aqueles que mais necessitam, e nós estamos acostumados, infelizmente, com a corrupção também nas mais diversas áreas da sociedade, mas também principalmente na política. O fato é que temos visto esses problemas, e nós olharmos no contexto geral, um dos grandes motivadores para as pessoas entrarem em guerra contra outras nações é justamente conquistar os bens destas. Não é um propósito correto para as guerras, mas infelizmente isso acontece. Se nós voltarmos um pouco, eu diria bastante, na história, bem no passado, os faraós egípcios, eles eram enterrados com os seus bens, e quando eles morriam, seus empregados, servos também eram mortos, de forma que eles eram enterrados com os seus bens e com os seus servos, porque eles acreditavam que na próxima vida continuariam ricos, poderosos, teriam toda a riqueza e também os seus servos, escravos, os servindo lá. O fato é que nós percebemos esse problema na sociedade desde os seus primórdios, e se voltarmos um pouquinho na década de 60, nós vamos perceber também que de lá para cá tem surgido a teologia conhecida como teologia da prosperidade. Seitas não são igrejas, irmãos, igrejas sérias. Seitas com o nome de evangélicas têm afirmado que quem quiser ter muitos bens materiais devem seguir essas tais igrejas, devem frequentar, e que a pessoa conhecer Jesus, confiar em Jesus, os seus problemas acabam, a pessoa pode ficar rica, próspera. Então, nós vemos dentro das próprias igrejas essa ideia materialista. O fato é que até mesmo nós, crentes, corremos o risco de nos deixarmos levar pelo que temos, pelo desejo de ter mais e pelo consumismo. Tudo isso que eu disse até agora se caracteriza como acumular tesouros terrestres, que é a nossa mensagem de hoje, baseada nesse texto. Nosso estudo é: ajuntemos tesouros nos céus e não na terra. Ajuntemos tesouros nos céus e não na terra. Por quê? Olhando os primeiros versículos aqui, 19 a 20, eu entendo que não devemos ajuntar tesouros na terra e sim nos céus, ou ajuntar tesouros nos céus e não na terra, porque o terreno é temporário, é eterno. O terreno é temporal e o celestial é eterno. Leiamos novamente o texto que nos diz: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Aqui Jesus compara a durabilidade de dois tipos de tesouros diferentes.
talvez seja melhor começarmos com uma lista do que Jesus não estava proibido aqui. Eu seguirei a lista do John Stott, e ele coloca aqui 3 itens que Jesus não estava proibindo quando fala de acumular tesouros. Primeiro, não há nada de errado quanto às propriedades em si. As escrituras não proíbem a pessoa de ter propriedade particular. É lícito a pessoa ter uma casa, ter um carro, ter as coisas que necessita, as suas roupas. Não há nada de errado com isso, não há nenhuma dificuldade, a palavra de Deus não condena essas coisas. Segundo, não há a proibição de se economizar para o tesouro, ou melhor dizendo, para o futuro. Na verdade, há recomendação bíblica. A Bíblia, ou as Escrituras, elas louvam, e há um elogio para com a formiga, porque ela armazena o alimento que vai precisar no inverno. Então, essa prudência da formiga, nós lemos em Provérbios, vai ter com a formiga o preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio, Provérbios 6:6. E o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. A situação é muito séria. Terceiro, não devemos desprezar, mas antes desfrutar das boas coisas que o nosso Criador nos concedeu abundantemente. Portanto, nem as propriedades, nem a provisão para o futuro, nem desfrutar dos dons de um Criador bondoso estão incluídos na proibição dos tesouros acumulados, de acordo com o Stott, de acordo com o meu entendimento também, à luz de do contexto aqui, também de toda a Escritura. Irmãos, não existe nenhuma proibição de possuir bens. O problema aqui que Jesus coloca é quando a pessoa coloca o coração naquilo que possui. O problema não são os bens, e sim a atitude com relação a eles. O que Jesus estava proibindo aos seus discípulos era acumularem ou estocarem bens de uma maneira egoísta. Jesus estava afirmando ser errado ter uma vida luxuosa, a falsa ideia de que a vida de uma pessoa consiste na abundância de suas propriedades, naquilo que ela possui, e o coração dominado pela ganância. É isso que Jesus está proibindo, está condenando aqui. Ele diz que os tesouros acumulados sobre a terra são consumidos pela traça e pela ferrugem e também roubados pelos ladrões. É importante nós considerarmos o contexto no qual Jesus estava falando. Naquela época, a riqueza das pessoas geralmente era medida pelas roupas que elas possuíam, mas até mesmo as melhores roupas, aquelas feitas de lã, elas eram facilmente estragadas pelas traças. Então, por mais valiosas, bonitas que fossem estas roupas, elas poderiam ser estragadas pelas traças. Mas os ricos também eram aqueles com celeiros cheios de grãos, de cereais, e nós vimos na parábola do homem rico. Agora, o que eu vou fazer? Tenho muitos bens para muitos anos, vou reconstruir celeiros maiores, recolher lá todos os meus cereais. Então, um outro exemplo de pessoas ricas eram aqueles que tinham muitos cereais acumulados nos seus celeiros. Mas também não estavam protegidos. Os ratos comiam os cereais armazenados em tais celeiros. Então, por mais tesouros que as pessoas tinham, riquezas, essas poderiam vir se perder, a se estragar. E as pessoas também costumavam enterrar coisas valiosas em um campo, em algum lugar longe de suas casas. Só a pessoa sabia onde tinha enterrado aquela espécie de tesouro, né? E ali ela colocava coisas valiosas que ela tinha, talvez prata, ouro ou alguma outra coisa, e colocavam ali e enterravam aquilo.
Porém, como acontece nos nossos dias, os ladrões, aquelas pessoas que querem roubar, fazer o mal, elas conseguem descobrir tudo. Então, muitos ladrões, os ladrões acabavam descobrindo, muitas vezes, onde esses tesouros, essas coisas valiosas estavam enterradas, achavam, escavavam e roubavam. Além disso, as construções daquela época também, muitas vezes feitas de barro, era fácil de escavar e a pessoa entrar ali na casa e roubar tudo que a pessoa possuía. Então, não havia muita segurança nesse contexto aqui em que Jesus está colocando. Mas Jesus fala a respeito do tesouro no céu. E Jesus não vai fornecer detalhes a respeito de que tesouro seria este, mas ele explica se tratar de um tesouro incorruptível. E à luz do contexto tanto do Sermão do Monte, como também de toda a Escritura, toda a Bíblia, é possível afirmarmos que ajuntar tesouros no céu significa, ou nos céus, né, significa tudo que fazemos aqui na terra que tem efeitos que vão refletir na vida por vir, ou na vida eterna. São ações com consequências eternas. Trata-se de um tesouro indestrutível e indescritível. Eu creio que essas duas palavras resumem bem como será esse tesouro. Indestrutível e indescritível. É algo valioso e maravilhoso. Não tem como nós descrevermos. Somente no paraíso é que nós vamos ter uma ideia plena do que Deus preparou para nós. E com relação a esse tesouro, não há necessidade de se tomar medidas de precaução para protegê-lo. Nos nossos dias, nós também procuramos proteger aquilo que é mais valioso para nós. Muitos protegem suas casas, ou empresas, e até mesmo igrejas com arames ou alarmes. Outros vão colocar o dinheiro na poupança ou fazer um investimento, uma aplicação financeira. Grande parte das pessoas que têm carro fazem um seguro, e existem também seguros de residência. Não existe nenhum problema nisso, são coisas boas, tudo isso é muito importante, porém, mesmo assim, aquilo que possuímos pode vir a ser roubado, os nossos bens podem ainda perder o seu valor pela inflação ou desvalorização econômica. Nós pegarmos o exemplo de um carro, mesmo que você economize o seu dinheiro e consiga comprar um carro zero na concessionária, a partir do momento que o carro sai dali, ele já começa a perder o seu valor. Se você deixar ele guardado na sua garagem e voltar depois de um tempo na própria concessionária para tentar vender, ele já terá perdido muito do seu valor. Então, o fato é que a desvalorização econômica, a inflação, tudo acaba perdendo o seu valor. Nós saímos de manhã de nossas casas ou à noite, de manhã para trabalhar, ou mesmo aqueles que fazem faculdade, estudam à noite. Você sai de casa e você não sabe o que acontecerá. Você pede que Deus te guarde, que Deus te proteja, mas você não sabe se vai voltar com o seu celular, se vai voltar com a sua bolsa, com a sua carteira. Diante do mundo que nós vivemos, um mundo com tanto roubo, com tanta violência, eu acredito que eu não sou o único que já foi assaltado, mais irmãos já passaram por isso, já tiveram armas apontadas para si. Muitos daqueles que são ricos também vivem desesperados, andam sem nenhuma privacidade, rodeados de segurança. Pessoas têm tentado desesperadamente ganhar na loteria e uma
pequena minoria ganha, e mesmo dentre estes poucos que acabam ganhando, seja na loteria ou seja em um outro jogo menos difícil de ganhar, podemos dizer assim, muitas dessas pessoas ganham e acabam sendo mortas por isso, perdem a privacidade e não conseguem desfrutar da verdadeira felicidade. Nós vemos também relatos de pessoas bilionárias que vivem solitárias, depressivas, famosos esportistas que estão falidos, não têm mais condições físicas de voltar a praticar os esportes. Por isso, pensando em tudo, não é possível colocarmos o nosso coração, a nossa confiança naquilo que possuímos, seja pouco, seja muito, não podemos colocar o nosso coração nisso. Embora sejam coisas boas que devem nos levar à gratidão a Deus por possuí-las, mas não devemos colocar o coração nisso. Mas é possível, pensando não apenas nos bens materiais, mas é possível também transformarmos em nosso tesouro a nossa inteligência, talentos e inclusive a beleza para aquelas pessoas que são mais bonitas. Não só isso, dentre outras coisas, tudo é possível que nós transformemos em nosso tesouro. Se para uma pessoa beleza a sua beleza é o seu maior tesouro, vai chegar uma hora que essa pessoa estará muito prejudicada por tantas plásticas, e além disso a velhice chegará. A velhice chegará, as rugas, são questões inevitáveis, não dá para colocar na estética. O coração, nós sabemos que a beleza não significa necessariamente apenas isso, né? Vai muito mais além. Mas aqueles que têm a sua posição social como seu maior tesouro, é possível que em algum momento vá ficar sem esse status. E essa pessoa pode ficar até louca, depressiva, vir a se suicidar. Nós temos exemplo de pessoas que acabam tirando a própria vida por questão de perder o status social ou tinham muitos bens e acabam indo à falência, e o coração estava naquilo, não há mais uma solução, pelo menos a pessoa acredita que não há. Aqueles que compram uma coisa hoje e nem desfruta daquilo, pois se cansa daquilo que comprou, compra outra e depois outra, é uma pessoa escravizada pelo consumismo. Ela não consegue desfrutar das coisas, não pode ver uma novidade que já está comprando, não desfruta. Então a pessoa, na verdade, é uma escrava daquilo que das coisas, daquilo que ela compra. Ela não consegue achar uma verdadeira satisfação em nada. Tudo o que possuímos neste mundo pode ser roubado, pode perder o seu valor e pode ser perdido. O fato é que não podemos levar nada deste mundo conosco, como bem reconheceu Jó: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. Sigamos, meus irmãos, o conselho do apóstolo Paulo, sábio conselho: buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra. É importante investirmos no reino de Deus. Quando temos uma vida voltada completamente para o Senhor, já desfrutamos de bênçãos celestiais, mesmo aqui, e na eternidade desfrutaremos completamente deste tesouro celestial e maravilhoso. Não há tesouro melhor do que vivermos na total dependência de Deus. E lembremos também que justamente pelo fato de Cristo ter morrido em nosso lugar, nós temos um tesouro maravilhoso. Cristo, sendo rico, se fez pobre por amor de nós, e nós nos tornamos ricos, pois ele nos adquiriu o tesouro da vida eterna, o maior tesouro que alguém pode possuir, e nós já podemos desfrutar
de bênçãos que são apenas um prelúdio, uma pequena amostra do tesouro incorruptível e, como eu disse também, indestrutível que nos espera. Uma herança que jamais irá perecer ou perder o seu valor, como bem disse o apóstolo Pedro. Mas, além de buscarmos tesouros, ajuntarmos tesouros nos céus e não na terra, nós, além de fazer isso, porque o terreno ele é passageiro, mas o eterno, o celeste é eterno. Um segundo motivo é porque o terreno ofusca a nossa visão e o celeste nos traz uma visão completa, perfeita, nos faz enxergar as coisas da maneira correta. Vejam comigo versículos 22 e 23 que nos dizem: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. O tesouro terreno, ele ofusca a nossa visão, mas o celestial, ele nos traz uma visão perfeita. Então, o contraste seguinte aqui, feito por Jesus, é entre uma pessoa cega e uma pessoa que tem visão, enxerga perfeitamente. Consequentemente, entre trevas e luz, as trevas e a luz que elas vivem. E aí Jesus dirá que os olhos são a lâmpada do corpo, né? Por intermédio dos olhos é que a pessoa consegue enxergar, perceber tudo que está ao seu redor. Uma grande parte das ações realizadas pelo corpo humano depende da sua capacidade humana de ver. Os nossos olhos, eles são essenciais, fundamentais para a nossa vida. Evidentemente que pessoas cegas, há muitas pessoas cegas que conseguem enfrentar diversas situações com facilidade. Essas pessoas aprendem a fazer diversas coisas, mesmo sem enxergarem, desenvolvem os demais órgãos ou sentidos para compensar a falta de visão. São exemplos de superação. Mas isso não elimina a extrema importância da visão. Eu, inclusive, ouvi em um curso de capelania, em uma palestra, que os oftalmologistas, eles são os médicos mais propensos à depressão. Essa situação, de fato, não é uma situação simples, uma situação muito complexa. Então, eles lidarem com pessoas que perdem a visão, isso acaba levando oftalmologistas à própria depressão. O olho, ele ilumina o corpo e faz com que, ou melhor dizendo, ilumina o que o corpo faz com as mãos e com os pés. Então, tudo depende dos olhos. O fato é que precisamos dos nossos olhos para dirigir, atravessar a rua sem a ajuda de ninguém, para nos orientar em um percurso a ser seguido, para cozinhar e muitos outros tipos de atividades, né? As crianças vão colocar aqui para procurar os brinquedos, brincar. Então, nós precisamos dos nossos olhos, dispensa comentários também a importância dos olhos para o ser humano. Mas Jesus aqui ele estava usando uma metáfora para falar a respeito dos olhos espirituais. E ele vem falando a respeito do coração, desde da primeira parte. E aqui, nessa passagem específica, o olho representa um coração com uma sincera devoção. A devoção é sincera. Agora, ela pode ser para o bem ou para o mal. Quem é materialista e ganancioso é cego espiritualmente.
E quando Jesus fala de colocar fixar os olhos, né, colocar os olhos em algo, então fixar os olhos ou colocar o coração em algo, isso significa a mesma coisa. O salmista, inclusive, afirma: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Você pode acompanhar isso lá no Salmo 119, versículo 18. Caso tenhamos a nossa visão espiritual correta, então toda a nossa vida se encherá de propósito. Mas se ficarmos cegos por colocarmos os nossos corações naquilo que possuímos ou naquilo que almejamos desesperadamente possuir, nas coisas desse mundo, nós perderemos o senso daquilo que realmente é mais importante, mais valioso para nós, e isso traz cegueira espiritual. Faz com que nós não enxerguemos o que é mais importante, a vontade de Deus, o cuidado do Senhor sobre as nossas vidas, inclusive o seu cuidado nas pequenas coisas, nos mínimos detalhes. Deus está conosco, Ele cuida de nós, Ele supre as nossas necessidades, nos fará ficar cegos com relação a isso. E também cegos com relação ao propósito de Deus em tudo que temos. Caso este seja o seu caso, arrependa-se, peça perdão, porque Deus, falando de riquezas aqui, Deus é rico em misericórdia. Ele te perdoará e fará com que você tenha uma visão correta das coisas. Mas, por fim, devemos acumular tesouros nos céus e não na terra, porque o terreno nos leva à idolatria e o celestial nos leva a amar a Deus. Veja que diferença. Não tem meio termo. Ou é Deus, ou são as riquezas. Por fim, portanto, aqui nós vemos que essa escolha afeta o nosso relacionamento com Deus. Envolve apenas duas possibilidades. As pessoas geralmente gostam que sejam dadas a elas algumas possibilidades, né? Naquilo que você tem que decidir. Por exemplo, a pessoa, eu preciso decidir sobre o que eu vou estudar, e existem várias possibilidades, e muitas outras questões mais, mas no que diz respeito à nossa vida espiritual, nós sabemos que existem sempre duas escolhas, duas possibilidades apenas. Inclusive, um pouco mais à frente, nós vamos estudar a respeito dos dois caminhos, das duas portas, também das duas casas construídas, né? As duas construções. Então, sempre tem um contraste entre duas possibilidades. Então, a escolha aqui envolve duas possibilidades: servir a Deus ou as riquezas. Em outras palavras, é uma escolha entre o Criador de todas as coisas, algo que foi criado, coisas estas que foram criadas para nos servir e não para ser o nosso Senhor. Então, a escolha é entre este Criador e entre ele e Mamon. E aí as pessoas ficam em dúvida o que vem a ser Mamon, né? Aqui, pelo menos na tradução mais usada na nossa igreja, a versão atualizada, ela traz essa palavra Mamon. O texto nos diz o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de se aborrecer de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Então, na nossa tradução está de fato riquezas, mas existem traduções que trazem essa palavra mamon, que é uma transliteração da palavra aramaica traduzida como riqueza. E senhor aqui significa um senhor de escravos. Nenhum escravo poderia servir a dois senhores ao mesmo tempo. Na verdade, ele era propriedade do seu único senhor. O senhor tinha total controle sobre os seus escravos, porque o que Jesus estava dizendo aqui, portanto, é que quando alguém pensa em dividir a sua devoção entre Deus e as riquezas, na verdade já está servindo as riquezas. Deus
exige ser servido exclusivamente. O serviço, a devoção a Deus, ela precisa ser exclusiva, não pode ser dividida. Qualquer coisa em que alguém coloca a sua devoção se torna o seu Senhor, se torna o seu Deus. A pessoa se torna escrava disso. Trata-se de idolatria. Jesus não estava aqui condenando as riquezas em si, mas o amor às riquezas. Perceba que nós já vimos que ele não condena possuir tesouros, mas colocar o coração naquilo. E tudo está relacionado, né? O contexto é o mesmo aqui, coração, e nós sabemos que aquilo que você coloca o seu coração se torna, o seu coração, a sua devoção, aquilo se torna um Deus. Por mais que seja uma coisa boa, mas se você substitui aquilo pela devoção ao seu Deus, aquilo se torna idolatria na sua vida. Na Bíblia nós vemos servos do Senhor que foram ricos, não havia dificuldade nisso. Desde o começo nós vemos Abraão e muitos outros, e na devocional de ontem à noite eu estava contando para a Estéia Débora a história de Salomão pedindo sabedoria a Deus. Quando Deus dá a Salomão a possibilidade de pedir qualquer coisa, ele não pediu riquezas, não pediu outra coisa qualquer, mas ele pediu sabedoria, discernimento para que pudesse governar o povo de forma correta. Ele estava substituindo o seu pai Davi no reino e ele pede que Deus lhe conceda sabedoria. Mas Deus concedeu a Salomão também riquezas, bens, ele foi o mais rico da sua época. Então, possuir bens em si, não há problema com isso. Nós vemos também o exemplo de Jó. Jó era um homem riquíssimo, riquíssimo, era o mais rico ali da sua época, porém o coração de Jó não estava nas riquezas. Ele era íntegro, reto e temente a Deus e que se desviava do mal. E mesmo quando ele ficou sabendo que tinha perdido todos os seus bens, a atitude de Jó foi adorar e louvar a Deus, reconhecendo que tudo pertencia a ele. E Jó não pecou naquele momento, quando ele ficou sabendo que tinha perdido tudo aquilo que possuía. E por fim, nós vemos que que Deus concedeu riquezas em dobro a Jó. No fim do livro de Jó, nós vemos que Deus novamente deu filhos para ele, deu a riqueza em dobro daquilo que ele possuía anteriormente. Então, não há necessariamente dificuldade em possuir bens. O problema é a atitude, o coração para com isso, e almejar ser rico, querer ter bens, aí que está a dificuldade. Nós sabemos que tem pessoas que essas coisas acabam acontecendo naturalmente, né? Pessoas que acabam tendo muitos bens de uma forma natural, trabalhando, mas o problema é colocar o coração nisso. E aí nós vemos que, ao contrário de Jó, que mesmo sendo rico, não colocava o coração naquilo, nós vemos exemplos negativos. Nós já vimos hoje, nós lemos a parábola do homem rico, que diante de tudo aquilo todos os seus cereais, que ele tinha agora, uma grande quantidade, ele decidiu construir celeiros maiores e fala para sua alma que agora seria só descanso, sossego, por isso ele tinha bens para muitos anos. Então, como dizem por aí, sombra e água fresca. E Deus fala: louco, essa noite te pedirão a tua alma. E para quem será? Para quem será? Não compensa entesourar para si, é necessário entesourar para Deus. E uma outra parábola e exemplo que nós vemos de alguém que colocava o coração na riqueza é do jovem rico. Está aqui em Mateus 19, nós vemos a partir do versículo 16, nos diz o seguinte: e eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna?
Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Depois o texto continua, Jesus explicando a respeito do perigo das riquezas. Os irmãos, aquele jovem, ele disse que cumpria os mandamentos, mas na verdade ele não cumpria. Jesus pede para que ele vendesse os seus bens, justamente, e desse para os pobres, justamente porque o coração dele estava naquilo. Ele precisaria se libertar daquela situação. Ele necessitava substituir o Deus dinheiro, o Deus bens, o Deus relacionado aos seus bens, esse seu tesouro, por Deus. A sua devoção era às riquezas e não a Deus. Então, por isso que Jesus coloca o dedo na ferida. E nós vamos ver um outro exemplo também de alguém que substituiu a sua devoção dos bens materiais para Jesus. O famoso Zaqueu, ele tem um encontro verdadeiro com o Senhor e ele decide doar a maior parte dos seus bens, também devolver aquilo que ele tinha roubado. Então, nós vemos ali um exemplo de salvação. Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa. O dinheiro, ele pode ser uma bênção, o dinheiro, os nossos bens, mas também pode ser uma maldição. É possível transformarmos aquilo que Deus proporcionou para o nosso bem em nossos tesouros, coisas que deveriam ser usadas a nosso serviço e acabam se tornando nossos senhores. Não há problemas em possuirmos bens, desde que, como nós já vimos, não coloquemos o nosso coração nisso. Desde que aquilo que possuímos não se torne o nosso Senhor, o nosso Deus, tendo total domínio sobre nós. É possível transformar coisas boas em deuses, seja a nossa residência, carro, roupas, ou qualquer coisa, outra coisa que você possua. Quando alguém de fato ama Deus, vai colocar o seu dinheiro, os seus bens, os seus dons, os seus talentos ao dispor do Senhor. Vai usar isso para servir o reino de Deus. Não vai colocar a sua confiança nessas coisas. Há algumas passagens bíblicas fundamentais com relação à nossa atitude aos bens materiais e também ao nosso relacionamento com Deus acima de todas as coisas. Eu quero ler e citar algumas. Lá em Provérbios, capítulo 30, Provérbios, no seu capítulo 30, deixa eu encontrar aqui. Quando se fala desse tema de não colocar o coração nas riquezas, com a relação à atitude correta para com o dinheiro, para com os bens, a passagem que sempre vem à minha frente, ou melhor dizendo, à minha mente é essa. Provérbios 30, a partir do versículo 7. Duas coisas te peço. Não me negue, antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira, não me des nem a pobreza e nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha furtar e profane o nome de Deus. E nós já vimos também na oração do Pai Nosso a respeito o pão de cada dia nos dá hoje, né? A preocupação com aquilo que realmente é necessário para a nossa sobrevivência. Então, essa é uma atitude correta com relação
aos bens. Mas, ainda em Provérbios, nós vemos a importância da nossa fidelidade a Deus no que diz respeito aos nossos bens. Provérbios 3, versículos 9 e 10 nos diz: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Aqui nós vemos a importância do dízimo, da oferta para com Deus. Em 1 Coríntios 10, 31, um versículo muito conhecido nosso, o apóstolo Paulo nos ensina o seguinte: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Reconheçamos, portanto, meus irmãos, que tudo que temos pertence a Deus. Nós somos tão somente seus mordomos. Sejamos gratos a Ele por tudo. Desfrutemos de tudo que Ele nos concedeu. Vamos desfrutar sim. Desfrute com alegria, mas desfrute também com sabedoria. Ajudemos aqueles que necessitam. Mesmo tendo pouco, é possível ajudar alguém que está com necessidade. E usemos tudo o que temos para glorificar a Deus. Sejamos fiéis a Ele com o nosso tempo, com nossos talentos e também com o nosso dinheiro. Sejamos fiéis nos nossos dízimos e ofertas. Lembremos ainda que Jesus, sendo dono de toda a prata, de todo o ouro, de todo o mundo, Ele se fez pobre por amor a nós. Ele nasceu em uma simples manjedoura, foi um simples carpinteiro. Jesus chega a afirmar que não tinha onde reclinar a cabeça, mas ele tinha uma vida cheia de significado, porque ele estava em constante comunhão com o seu Deus e Pai. E Deus o sustentou em tudo. Que a nossa vida, ou melhor dizendo, que a nossa devoção seja tão somente a Jesus, que Ele seja o único Senhor de nossas vidas, pois Ele nos amou e nos comprou com o seu próprio sangue. Ele é o nosso Senhor. E coloquemos o nosso coração no tesouro maravilhoso que Ele foi preparar para nós no céu. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar? Senhor, nós agradecemos pela Tua palavra, porque esta bendita palavra, Senhor, ela fala aos nossos corações. Ajuda cada um de nós a não depositarmos a nossa confiança naquilo que possuímos, a não ajuntarmos tesouros nessa terra, mas sim no céu. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça, que a nossa devoção seja exclusiva a Ti, Senhor, e que nós desfrutemos com alegria, com sabedoria de tudo que o Senhor nos concede. E agradecemos por tudo. Faz-nos enxergarmos o Teu cuidado sobre nós a cada dia, inclusive nas pequenas coisas. No nome de Jesus oramos. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o restante da sua família, tanto dos irmãos da IP Casa Verde, quanto daqueles que não fazem parte da nossa igreja, mas que também participam conosco, assistem os estudos. Que Deus abençoe a sua vida. Um abraço, fiquem com Deus.